aconteceu. Estamos iniciando então a gravação de mais um vídeo. Estamos falando agora sobre estudo de funções seno dentro da trigonometria. Em aulas anteriores a gente falou sobre ciclo trigonométrico, redução ao primeiro primeiro quadrante, desculpa. E agora a gente vai falar de função seno e função cosseno, tá bom? Então, coisas que a gente já viu lá atrás, no primeiro ano, né? A questão dos conjuntos. Então, eu tenho lá o meu domínio, meu contradomínio. Então, eu tenho uma função que relaciona esses dois. Então, eu tenho dois conjuntos reais, aplico uma função a um valor do domínio e encontro um valor no contradomínio em relação a esse valor, né? Esse valor, que valor é esse? A gente vai trabalhar com ângulos, né? Que é o arcos de x radianos. Então, em geral, a gente vai falar em radiano, mas nada impede para facilitar para vocês que eu transforme isso em graus para vocês terem uma visão mais clara do que a gente está falando. Então, define-se função trigonométrica de seno como uma função real de valores reais associados a cada número real x, um valor real de seno de x. Quer dizer, eu tenho um valor x1, aplico uma função seno, lembra, era o nosso f de x ou y, então a nossa função é seno de x. Então, o seno de x1, né, eu encontro aqui como imagem desse contradomínio real, o π sobre 4, se você lembrar lá, é 45 graus. Então, quanto ao seno de 45? Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, eu vou aplicar o seno sobre um ângulo e encontrar qual é o seu valor associado, qual é o seu valor real. Tudo bem? A ideia é essa. Então, quando nós temos nossa tabela, e a gente já falou sobre ela também, a construção da tabela, então eu tenho aqui os ângulos, para facilitar para vocês, eu vou escrever eles aqui. Então, tenho 0 graus, π sobre 6, lembra lá, π sobre 6, π vale 180, né, dividido por 6, 30 graus. Então, esse é o meu 30 graus. π sobre 4 é 180 por 4. Dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes. Então, 180 por 2, 90. Por 2, novamente, 45. E π sobre 3 é 180 sobre 3, que dá 60. E aí aqui a gente tem aquela tabelinha dos nossos ângulos notáveis. Aqui eu vou trabalhar só a ideia do seno, tá? Lembra, a gente está falando da função seno. Aqui seriam os valores decimais. Aqui é meio, aqui é um valor aproximado para a raiz de 2 sobre 2, aqui é um valor aproximado para a raiz de 3 sobre 2. Usualmente, nós não vamos trabalhar com esses valores, nós vamos trabalhar com as frações ou os números inteiros. Então, a gente vai ver essa variação. Então, que temos aqui π sobre 2, 90, né? Porque é 180 dividido por 2. E aqui a gente começa a rever os ângulos que são correspondentes a 30, 45, 70, 60, só que no segundo quadrante. Então, vamos lembrar lá, eu vou escrever aqui por cima, tá? Na realidade, eu vou apagar essa parte de baixo que a gente não vai usar. Vou deixar ele assim. Então, aqui a gente tem o primeiro quadrante. Primeiro quadrante, 30, 45, 60. Como o primeiro quadrante? Vamos lá relembrar também. Vem aqui no círculo. Onde está o 30, 45, 60 aqui? Eles estão nesse quadrante, né? Esse aqui é o meu... Deixa eu escrever aqui. Esse é o meu primeiro quadrante. Tá? Então, esses ângulos estão aqui. E eles têm uma representação de valor. Olha aqui, o 30 é meio, o 45 é raiz de 2 sobre 2, e o 60 é raiz de 3 sobre 2. Tá? Esses são os valores correspondentes no ciclo trigonométrico, ou ciclo ou círculo, tá bom? Tanto faz. Então, são esses valores de seno.
meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Quando nós vamos para 2π sobre 3, 3π sobre 4 e 5π sobre 6, então, se a gente fizer a continha, aqui é π sobre 3, é 180 sobre 3, 60 vezes 2, 120. Então, esse ângulo é 120, tá? Você poderia ter multiplicado e dividido, ou dividir e multiplicar, tanto faz. Então, você tem aqui 2 vezes 180, 360, dividido por 3, 120. Aqui é a mesma coisa. Π sobre 4, eu já sei que é 45. Então, é mais fácil você associar aos ângulos notáveis que eu já conheço e fazer a continha. Π sobre 4 é 45. 3 de 45, 135. E a mesma coisa, π sobre 6, eu sei que é 30. 5 vezes 30, 150. Tá bom? E aqui eu tenho o meu segundo quadrante. Vou fazer assim para facilitar para vocês. Então, aqui eu tenho o meu segundo quadrante. Vamos ver lá no gráfico. Meu segundo quadrante está aqui, ó. Quais são os valores para seno, cosseno e tangente? Ó, 120 é esse, que é o mesmo de 60. 135 é raiz de 2 sobre 2, que é o mesmo de 45. E 150 tem o mesmo seno de 30. Tá ok? Então, a relação de seno, cosseno, perdão, de seno no primeiro e no segundo quadrante, eles têm o mesmo valor, né? Por quê? Porque eles estão na mesma posição aqui no eixo dos senos. Isso quer dizer que os valores de seno para eles são iguais. 120, como eu disse, corresponde a 60. Então, ó, raiz de 3 sobre 2. 135 corresponde a 45. Raiz de 2 sobre 2. 150 corresponde a 30 graus. Meio. Tá bom? Então, aqui a gente tem π, né? Depois 180 graus. Imagino que eu estou fazendo a volta toda na circunferência, tá? Eu estou dando uma volta na circunferência com os valores. 180. Aí a gente vai para o terceiro quadrante, tá? Eu vou também recortar esses valores numéricos aqui. Oh, não pegou. Esses valores que também a gente não vai usar. Oh, de graça comigo, né? Pronto, agora pegou. Então, esses valores a gente não vai usar também. Então, quem que é 7π sobre 6? Lembra lá, quem é π sobre 6? Π sobre 6 é 30. 7 de 30, 210. Então, eu sei que esse ângulo corresponde a 210. Π sobre 4, 45. 45 vezes 5, 225. E π sobre 3 é 60. 6 vezes 60, 240. Então, esses três ângulos também estão associados aos ângulos notáveis que a gente conhece, tá? Vou fazer aqui um quadro para ele. Só que eles estão aonde? Eles estão no terceiro quadrante, né? Deixa eu só apagar aqui. Não tem nada a ver. Então, terceiro quadrante. Vamos observar lá no gráfico. 210. Daqui, ele corresponde a quem? 210 corresponde a 30. 225 corresponde a 45. 240 corresponde a 60, tá? Então, eles têm essa correspondência. Então, os valores aqui, eles são os mesmos da parte de cima, só que eles são negativos. Por quê? O terceiro quadrante, ele apresenta seno negativo. Primeiro e segundo quadrante, senos positivos. Terceiro, e a gente vai ver aqui depois o quarto quadrante, eu vou anotar aqui, eles apresentam senos negativos. Então, quando a gente vem aqui para o quadro, a gente vai ver que 210, 225, 240 é o mesmo de 30, 45 e 60. Só que eles são negativos porque estão no terceiro quadrante.
tá ok? Π sobre 2, π sobre 2 é 90, então 3 de 90 é o 270, né? Então, a gente está passando por todo o ciclo trigonométrico, a gente começou lá no zero, né? Vou colocar aqui 0 graus, que a gente colocou ali, e está fazendo a volta toda. 90, 180, 270, a gente vai fechar aqui em 2π, que é 360, tá ok? Mas vamos lá. Temos mais uma parte do quadro. Relembre, π sobre 3, 60. 5 de 60 dá 300. Π sobre 4, 45. 7 de 45, 315. E π sobre 6 é 30. 11 de 30, 330. Aí a gente fecha aqui o nosso quadro com o quarto quadrante, tá? Vamos fechar aqui bonitinho. Não tinha maneira de falar, tá? Tá aqui o quarto quadrante para vocês. Vamos observar lá no gráfico como ele se comporta. O quarto quadrante tem 300, que corresponde a 60, 315, que corresponde a 45, e 330, que corresponde a 30. Então, os valores são negativos, olha, eles estão aqui, ó, na parte inferior do gráfico, do eixo dos senos, então ele é negativo. Então, na minha tabela, a construção deles é um valor negativo, tá? Isso é para seno, então a gente está falando do gráfico da função seno, como se comporta. Então, eu tenho aqui primeiro quadrante positivo, segundo quadrante positivo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante negativo. Como é isso graficamente? Olha só como se comporta. Aqui eu tenho uma reta dos ângulos, tá? Então, aqui quando a gente está fazendo isso aqui, a gente está falando em relação a ângulo. Vou escrever aqui para vocês. Então, 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180. Aí volta 210, 225, 240, 270. Daí vem 300, 315, 330, 360, né? Então, aqui é o nosso ponto máximo de 90, quando ele está no 90. Aqui é o nosso 180. Vou fazer esse 180 que ficou muito feio. Vou melhorar aqui com o mouse. Melhorou muito, não, né? Aqui é o ponto de mínimo, que é o 270. E ele volta no 360 aqui. Começa lá no nosso 0 grau aqui. Então, o que acontece? Conforme eu vou marcando os pontos no gráfico, ele vai fazendo esta curva, né? Então, essa curva é de 0 a 360, né? Então, aqui ele fala x é um intervalo de 0 até 2π, que é de 0 a 360, e o comportamento é esse, ó. Ele é positivo no primeiro quadrante, lembra? 90 representa a sequência do primeiro quadrante, então, quem é o primeiro quadrante para a gente? Vamos representar aqui para vocês visualizarem. Qual é o intervalo do primeiro quadrante? Ele vai de 0 até 90. Então, esse é o primeiro quadrante. Então, ele é positivo. Olha só, aqui é o eixo X, tudo que está acima dele é positivo. Depois, o segundo quadrante, para a gente, ele também vai de 90. Ele também não, né? Ele vai de 90 até 180. E ele também é positivo.
A gente viu isso lá, ó. Vamos recapitular aqui. Na tabela, ó. Primeiro quadrante, senos positivos, tá? Senos positivos no segundo quadrante. A gente consegue observar isso graficamente, né? Vou fazer um recorte aqui para vocês. Ó, tudo isso que está aqui em cima, tudo isso é positivo, né? Porque a gente está falando do eixo dos senos. Bom, e terceiro quadrante? Terceiro quadrante, ele está entre quem? Entre 180 e 270. Qual a característica dele? Negativo. Então, olha aqui o gráfico, quando chega no 180, né? Então, ele começa no 0, sobe até 90, que é o máximo dele, quando ele dá 1, né? Então, a gente sabe que os limites no ciclo trigonométrico, como ele é de raio 1, ele vai ser 1 no seno positivo lá no 90 e 1 no seno negativo lá no 270, que é o mínimo. 180 é 0, então ele começa no 0, sobe até 90, começa a descer até o 180, aí ele ultrapassa a linha e começa a trabalhar com valores negativos. Por quê? Seno de 210, 225 e 240 são negativos. O de 270 é o nosso 1 negativo. Aqui na coluna aqui está 0,5, 0,7, 0,9, que eram aqueles valores decimais que eu apaguei lá, mas aqui é só para representar, seria o nosso meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2, tá? E o quarto quadrante, ele também é negativo, ó. Ele vai para uma crescente, mas os valores continuam sendo negativos. Então, quem é o nosso quarto quadrante? São os valores que vão de 270 até 360. Tá? Eu estou fazendo numericamente aqui para facilitar a visualização de vocês. Graficamente, vocês estão percebendo que está tudo em radiano, que é π, né? Então, é só para facilitar para vocês o entendimento. Então, esse pedaço aqui, ele vai se repetir infinitamente. Então, quando eu falo de redução do primeiro quadrante, na aula anterior, ele vai falar assim, olha, e se for maior que 360? O que você faz? Um novo arco. Então, isso aqui, se a gente fosse dar continuidade, ele faria isso aqui para cá, ó. Ele vai... Opa, peguei um segmento aqui, perdão. Desfazer aqui. Ele vai e vai fazer isso. E aqui vem fazendo isso, né? Que é exatamente, né? O meu desenho está horrível. É o que continua aqui, ó. O que eu tenho aqui em cima, graficamente, é isso aqui, ó. É esse pedaço. É isso que está em cima. Ele está representado aqui nesse intervalo. Agora, esse intervalo, ele vai se repetir infinitamente para a minha direita, quando eu tenho ângulos positivos, e infinitamente à esquerda, na mesma condição, quando é negativo, tá? Então, essa é a característica da função seno, tá bem? Pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui e depois a gente volta para a função cosseno, tá bom?